João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam ali sentados. Fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do tempo do seu corpo. Quando ressuscitou, os discípulos lembraram do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, nós temos a graça deste domingo de celebrar a dedicação da Basílica do Papa. Todos nós achamos que a Basílica do Papa é lá no Vaticano, especialmente na Basílica de São Pedro. Mas não. Uma das primeiras basílicas construídas foi então a Basílica de Ladrão, onde está a sede de Pedro, que está em Roma, aonde o Senhor mantém a Igreja Católica unida a ele com seu vigário, que é Pedro, no Papa Leão XIV. Então hoje nós celebramos esta dedicação. E a liturgia do dia de hoje fala justamente disso, do templo, do santuário, e fala especialmente também para nós, porque o Senhor deseja fazer de nós um templo santo. A primeira leitura que nós vimos, a visão e a imagem que o profeta Ezequiel recebe do templo de Jerusalém, o futuro templo depois do exílio, onde este templo vertia a água da fecundação, onde jorrava do templo todo o necessário para que o povo retornasse a estabelecer uma comunhão com Deus. Por que o povo de Jerusalém construiu o templo? Lá desde Davi. Porque era um lugar de referência, aonde as pessoas poderiam se encontrar com Deus mais intimamente. A oração, ela exprime isso, essa comunhão íntima, que até os cachorrinhos querem rezar. A oração é esta proximidade íntima com Deus. E para que haja esta proximidade, hoje, atualmente também, nós temos um templo, uma igreja criada, edificada, construída, para que sirva para nós como referência. Ali eu posso entrar e estar com Jesus. Não é só encontrar Jesus, mas estar com Jesus vivo. E aqui está na Eucaristia, no Sagrado.
Então nós temos lugares de referência, nós temos os lugares que são construídos para que então possamos adentrar e ali dentro ser acolhido em primeiro lugar, não pelas pessoas, mas pelo Cristo, mas pelo Senhor. E nós precisamos passar desta mentalidade de que vou à igreja para ser acolhido pelas pessoas. Não, eu vou à igreja para ser acolhido pelo Cristo, e Ele me acolher e eu acolhê-lo. Depois, na igreja, quando a gente inicia a celebração, nós fazemos a comunhão de almas, onde todos nós, a uma só voz, elevamos o eterno louvor a Deus. E a primeira leitura para nós, ela aponta para algo muito importantíssimo, né? Dizendo que do lado direito do templo jorrava-se a água que fecunda a terra, a água que estendia-se até o mar, além do mar. Esta água chegava e por onde passava ia realizando então a fecundação para a produção de abundantes frutos, e bem como onde esta água irrigava, os frutos servirão de alimento e suas folhas serão remédio. Visão também lá do paraíso, do novo que Deus deseja realizar. E quando nós olhamos para o Evangelho, nós vemos que este tempo passou por uma corrupção, em que nosso Senhor, Ele precisa fazer com que as pessoas lembrem de que o templo que foi construído para adorar a Deus, para ir ao encontro de Deus, este templo passou pela corrupção, foi corrompido. E o texto de João apresenta para nós que tinha vendilhões, porque as pessoas iam em peregrinação a Jerusalém para poder oferecer os seus sacrifícios e expiação dos seus pecados. Mas muita gente se aproveitava dessa situação para poder ganhar dinheiro. E aquilo se transformou numa grande feira, né? Trazendo para a nossa realidade, numa grande feira. E esta feira, nosso Senhor pôs fim nela. Mas é claro que, de modo exterior, ao expulsar os vendilhões, ao derrubar as barracas, ao espalhar as moedas, nosso Senhor está dizendo, e aí Ele diz assim, e é importante a gente guardar este texto: tirai isso daqui, não façais da casa de meu Pai uma casa de comércio. Nosso Senhor diz: limpe isso daqui, tira daqui, arranque isso, não façais da casa de Deus um comércio. Meus irmãos, trazendo para o nosso coração, Paulo é muito enfático no dia de hoje: nós somos santuários de Deus. E onde começa isso? Do batismo. Hoje teremos o batismo do Antônio e da Antônia. Hoje eles, além de entrarem no templo santo que é a igreja, para conhecer mais intimamente os mistérios do Cristo, eles também agora são templo de Deus. É a habitação de Deus, é casa de Deus pelo batismo, porque o batismo os purifica da culpa original e os dá uma nova vida nova para ser vivida com Cristo. Por isso que eles hoje, de modo providencial, traz para nós a lembrança do nosso batismo, onde nós precisamos recordar: eu deixei tudo para que o meu ser se transforme em santuário de Deus, em casa de Deus. E Paulo diz: eu preguei a vocês, dizendo à comunidade, é claro, a carta aos Coríntios, dizendo ao Coríntios: eu coloquei a fé de vocês num alicerce firme, acertado. E esse alicerce começa com o batismo. A pregação, é claro, do Evangelho, mas com o santo batismo.
E Paulo, ele vai dizendo, este alicerce é Jesus Cristo. Por isso, meu irmão e minha irmã, nesta oração, nesta assembleia litúrgica, nós temos que sair daqui, que a nossa vida, com aquilo na mente e no coração, que a nossa vida está alicerçada em Cristo, e que o nosso coração, o templo da nossa vida, precisa ser construído sobre este alicerce. Nós não podemos deixar chegar, como aconteceu no templo de Jerusalém, onde o nosso coração se corrompe com a corrupção que o mundo nos oferece, a colocar dentro do nosso coração coisas a colocar dentro do nosso tempo, coisas que o Senhor precise nos indagar com um imperativo, dizendo: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. E assim a gente pode ir refletindo. Quais são os comércios dentro do meu coração, dentro do meu templo, que ao qual eu estou vendendo a minha alma, o meu coração? Para que tipo de coisa que está dentro de mim, que toma uma corrupção muito grande e que me afasta de ser um templo edificado em Cristo, no alicerce que vem dele? Nosso Senhor está dizendo para nós, assim como disse para estes vendilhões: tirai isso daqui, tire do seu coração tudo aquilo, tire do templo do teu corpo, do teu ser, da tua alma, tudo aquilo que é comércio, aonde você se entrega com a corrupção, em que você se deixa levar pela corrupção humana. Nós precisamos sempre e constantemente refletir: o que estou fazendo desta casa, deste templo que Deus me deu, que é o meu corpo, edificado no alicerce no dia do meu batismo, a ser uma construção de Deus? E se eu não tenho condições de com as minhas forças, retirar deste templo que é o meu ser, tudo aquilo que causa destruição, e muito mais, tudo aquilo que causa a condenação do meu coração, porque Paulo vai dizer assim: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo, e vós sois este santuário. Não deixemos chegar que o nosso santuário, destruído por nós mesmos, também alcance a destruição por Deus. Veja, é muito forte esta palavra para nós neste domingo, nesta celebração. Não deixemos que o nosso santuário, que é o nosso corpo, que é o nosso ser, que é o nosso coração, seja corrompido pela corrupção mundana. Porque comércio, porque vender está ligado a uma corrupção mundana. Quantas coisas faz com que o nosso templo ele vá se sujando, vá se perdendo a beleza, vá se perdendo aquilo que ele foi edificado para ser. E nós precisamos reconhecer que, como assim no ato penitencial da missa, nós pedimos perdão ao Senhor das nossas misérias e possamos procurar, buscar limpar este tempo, com coragem de dizer também para mim: eu preciso tirar isso daqui, tomado pelo santo zelo, como nosso Senhor tomou diante da palavra: o zelo por tua casa me consumirá. Nós precisamos, com o zelo, o santo zelo de nosso Senhor, então tirar do nosso ser tudo aquilo que causa em nós a destruição do nosso corpo, do nosso corpo, do nosso ser.
Meu irmão, minha irmã, nós não podemos sair desta celebração sem uma atitude interior, sem o desejo de querer fazer com que o nosso ser seja diferente. Padre, mas eu não consigo identificar em mim o que é do mundo, o que é comércio em mim, o que me faz me vender as coisas do mundo. Então peça a Jesus. Ele que é o alicerce da nossa construção e da nossa edificação. E assim como disse no início desta reflexão, que a primeira leitura apontava para um templo santo, um templo que foi edificado no alicerce da cruz. Este templo que é o próprio Senhor, que do seu lado aberto, do seu lado direito, correu o sangue e água. E assim nós temos que pedir a Ele: Senhor, que o teu sangue, que tua água, que jorra do teu peito aberto, possa então fecundar o meu coração, possa lavar o meu coração, o meu templo, que muitas vezes, Senhor, foi vendido por mim mesmo, numa corrupção em que eu me meti, em que eu me coloquei. Então, Senhor, que a tua água que escorre do teu lado direito, na inscrição na arquitetura cristã, geralmente em alguns lugares o Cristo, a água do peito aberto desce, jorrando para o templo. E assim nós sabemos, recordando esta leitura que celebramos, queremos pedir ao Senhor que a água e o sangue dele vertido da cruz nos ajude a sermos santificados e a alcançar a santificação do nosso tempo. Por isso, meu irmão, minha irmã, vamos neste momento fazer uma oração ao Senhor. Você possa então colocar a mão no seu coração como presença do templo. Aonde está o templo? O seu coração e o seu ser. E o Senhor nos coloca nesta manhã, nesta liturgia, que Ele deseja purificar alguns templos nesta igreja. Mas é preciso que você abra o seu coração, para que este templo seja lavado com o sangue do Cristo. Você vai apresentando ao Senhor aquilo que está dentro de você e que muitas vezes o impediu de ser santo, de ser santa, de procurar uma vida divina, as mortes que estão dentro do seu coração, aquilo que lhe causou morte uma vez e que você não consegue mais respirar, porque parece que está tomada com uma escuridão muito grande. E assim queremos pedir ao Senhor, rezemos juntos: Senhor, ajuda-me a reconhecer, Ajude-me a reconhecer, mesmo diante das minhas misérias, mesmo diante das minhas misérias, aquilo que é escuridão dentro de mim, aquilo que é comércio dentro de mim, aquilo que é comércio dentro de mim, onde eu me vendo por qualquer coisa. Antes de amarrar me colasto, qualquer coisa. Senhor, eu peço agora que o teu sangue venha purificar o meu tempo, que não é meu, mas é teu. Faça de mim um santuário. Faça dele um santuário vivo. Faça um santuário vivo, edificado na rocha que sois vós. Me ajude, Senhor, todos os dias a procurar ser mais santo, ser mais santa, buscando a partir do sacramento da confissão, Da participação da Eucaristia, a
Ajuda-me, Senhor, Ajude a mim, Senhor, a realizar em mim um templo novo, o tempo novo, edificado na tua palavra e no teu corpo. no meu corpo. Peço, Senhor, também que nesta manhã eu possa sair deste tempo que a igreja, sendo um sinal redentor vosso, para aqueles que convivem comigo, para todos aqueles que vivem em minha família, para aqueles que vivem em minha família. e Eu alcanço também a purificação da minha casa, casa, do meu templo do meu tempo familiar. Pense agora, quais são as maldições que você jogou sobre a sua casa? De Deus. Quais são as palavras de destruição que você proferiu contra a sua família? Às vezes palavrões que você expeliu na sua casa, brigas e contendas desnecessárias e desmedidas, onde você não soube lidar com as situações da vida e pensou que desejaria que a sua casa, o mal não entra na nossa casa rompendo as portas, o maligno não entra em nossa casa destruindo a nossa porta, ele entra se nós abrimos. Então toda palavra de maldição, toda palavra de destruição que foram proferidas por minha boca, pense, e pela boca dos outros, possam ser destruídas pelo sangue do Cristo, e assim a sua casa também seja um templo novo, santo, onde seja a habitação de pessoas santas, que desejam então a salvação, que desejam então a Jerusalém celeste, que é o céu. Prosseguimento ao santo batismo neste momento e apresentemos ao Senhor os nossos pedidos. Irmãos e irmãs caríssimos, em comunhão com a Igreja de Roma e recordando a dedicação da Basílica de Ladrão, mãe de todas as igrejas do mundo, cantemos com alegria. Santificai, Senhor, a vossa igreja. Santificai, Senhor, a vossa igreja, para que a Santa Igreja Católica e Apostólica beba das águas do rio da vida e produza frutos abundantes de santidade, oremos. santificai, Senhor, a nossa igreja, Para que os bispos, presbíteros e diáconos edifiquem a igreja sobre o alicerce dos apóstolos e eduquem a fé dos fiéis e dos catecúmenos, oremos. santificai, Senhor, a vossa igreja, Para que os cristãos da nossa diocese tenham em Deus o seu refúgio e a sua força, e a Ele se entreguem, desde o romper de cada aurora, oremos. santificai, Senhor, a vossa igreja, Para que o Espírito Santo que habita em nós
e sacie com os seus dons todos os homens. Oremos. Santificai, Senhor, a vossa igreja, Para que os religiosos, as religiosas e os leigos, fiéis ao seu batismo e aos dons de Deus, cooperem no crescimento das comunidades cristãs. Oremos. santificai, Senhor, vossa igreja, Para que os que vêm orar a esta igreja aprofundem a sua vocação de filhos de Deus ao participarem da palavra e na Eucaristia. Oremos. santificai, Senhor, a vossa igreja. Voltados para o Cristo e rompemos que nossas preces sejam levadas aos céus com a intercessão dos santos. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós. São João Batista, Rogai por nós, São José, rogai por São nós, Pedro e São Paulo, rogai por nós, Santa Maria Madalena, rogai por nós, todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. tendo invocado a presença dos santos que nos rodeiam nesta celebração eucarística, queremos agora juntos pedir que os pais e padrinhos elevem suas mãos sobre o seu filho e afilhado, assim também toda a igreja também eleve suas mãos, como uma igreja que ora pelos seus futuros filhos, a pedir ao Senhor a graça de que sobre eles sejam infundidos todos os dons e afastem deles todos os males, e que assim eles possam, depois do santo batismo, com a intercessão dos santos, serem cada vez mais santos e santas. Ó Pai, Senhor da vida, enviai vosso Filho ao mundo para nos libertar da escravidão do pecado e da morte. Lembrai-vos destas crianças, desses adolescentes, que deverão enfrentar muitas vezes as tentações do mal. Libertai-as do poder das trevas, dai-lhes a força do Cristo e a luz do vosso Espírito, para que, livres do pecado original, vivam sempre como vossos filhos e filhas, no seguimento de Jesus, que vive e reina para sempre, na unidade do Espírito Santo. Amém. Peço encarecidamente que a comunidade possa sentar-se, os pais e padrinhos fiquem de pé.